Você está ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o jogo da discórdia e, infelizmente, a eliminação de Tina desse Big Brother. Vamos começar com a edição que teve também no jogo da discórdia, também, mas antes do jogo da discórdia, teve um ponto que acabou repercutindo bastante, que foi uma conversa entre César Black, Gustavo, Christian. O Fred Nicasio também estava também, mas não estava tanto envolvido lá na conversa, mas estava no quarto. O Gustavo também estava também, que eles estavam com a visão da casa lá, o central de câmera, central de imagens, e tava mostrando o quarto deserto, e o quarto deserto daí tava a Bruna, a Larissa, tava a Amanda, e começaram a objetificar o corpo das mulheres. Falaram que a Larissa, falaram do corpo da Larissa, falaram que a Larissa já fez muitos procedimentos estéticos, e daí o Gustavo também falou também que ela não treina na academia também, do Big Brother. Falou que a Larissa foi montada. O Christian falou, queria falar um negócio, mas vou ficar quieto. Daí depois ele falou, e aí vem com historinha que estava devendo dinheiro lá fora, sabe? E depois foi alvo a Amanda também. Falaram tadinha dela, tadinha pelo... Chamaram de tadinha ela, sabe? Falaram, Sim. não dá, né? Ela é querida, é esforçada, mas... olha, foi tanto machismo, foi. Falaram assim, Amanda, sai da frente que a gente quer ver a Larissa se trocando. Sai da E a frente. Bruna, tinha a Bruna, né, também. Sim, É, eu acho assim, sabe, lamentável, né, você tá num reality show, aqueles caras lá reunidos no quarto do líder, né, e vão assistir uma cena e começar a falar das mulheres, né, com tanta coisa para eles falarem, vão falar, e esse modo, né, de você se referir à mulher. É, ali todo mundo está jogando, são jogadoras, né? Em nenhum momento eu acho que você acontecer alguma coisinha ali pontual, às vezes até acontece de alguém dar uma olhada, ou então porque está interessado, né? Aquela coisa, né? Olhares assim, quando você vê que é uma festa, interesse. Mas ali não, ali totalmente desnecessário e ficar julgando, né? Que nem não basta você tocar nesse ponto, né? Não basta você ter uma câmera em cima de você, você ter que ainda ficar depreciando a pessoa, né? Ficar julgando. Então, sabe, é assim, eu achei lamentável. Lamentável porque a gente sabe que acontece, né? Não é a primeira vez que sim. acontece isso. E, Eu acredito que também nem vai ser a última, né? enquanto. Então, eu acho assim, com todo o que se progrediu nesse sentido, né, com o passar das décadas e décadas aí que a mulher ela vem conquistando o espaço dela, né, que hoje, né, não tem o que se discutir, né, Sim, ainda tem essas posturas que são muitas que a gente às vezes nem vê, mas quando você vê um reality que é um espelho, né, assim, da sociedade, você vê esse tipo de situação e é lamentável, né? Porque assim, ali ninguém pensa que pode ser uma filha, pode ser uma irmã, pode ser uma mãe, né? sim, Não, desce a língua, falam o que querem, julgam, né? Então, assim, como se fosse uma coisa normal, natural. E não é mais, isso daí não é, isso pode ter sido um dia, né? é, Lá, hum, uma luta grande que acontece, muitas pessoas lutaram e foram bem guerreiras, né? Muitas mulheres para a gente chegar no ponto que a gente chegou hoje, sim, né? E ainda tem essa mentalidade, né, que é retrógrada, né? Infelizmente, com gente que deveria
combater isso, né? Sim, e E ali, mais, na verdade, não teve, eu não percebi ninguém que tentou se posicionar, é, né? e mais uma coisa também, que lá no quarto, lá enquanto quarto do líder, enquanto a Bruna tava se enxugando, daí o César começou a se mostrar empolgado. O pay-per-view aqui é top, viu? E daí o Christian falou: Ó, o César nem tá piscando, hein? E, e daí depois falaram da. Ridículo. Depois falaram da Amanda, o cabelo dela, tadinha, né? Daí comparou com raça de cachorro. Olha o cabelo fazendo chihuahua. Ah, não, é o Yorkshire. Bora, maninha, já deu já esse cabelo, sabe? Ridículo, ridículo. Inclusive, né? Ai, Amanda, sai da frente, porque a Bruna estava atrás de biquíni, né? Então, quer dizer, sem noção. E, infelizmente, né? É o que temos, né? Aí, para ter como fala, modelo, né? Que ali tem gente que se acha o perfeito, né? Sim. Né? E, Que ali temos pessoas ali que se acham, né? e a E, gente, e eles verbalizam, né? Não é uma coisa que você fala, nossa, como essa pessoa, né, se sente superior. Não. O cara verbaliza num sim, reality show o que a gente imagina que poderia nem ser, poderia ser uma impressão, né? Não. Ele consegue verbalizar e é que nem eu falo, infelizmente, é um negócio enraizado que você precisa, ali precisa ter aquela história. A pessoa que chega e fala, não é para você ficar dando lição de moral, é para você chegar e falar, meu, se toca. sim, Poderia ser sua irmã ali, poderia ser sua mãe, poderia ser poderia sua ser só. filha, Sim, né? Fala só isso para a pessoa, não precisa fazer discurso nem militar, não precisa. Só falar isso para ver. Poderia ser sua avó. Ele não gosta muito da avó? Tem um ali que idolatra a avó. é, Não. Então, assim, se você fala uma coisa dessa, tá ótimo. Já foi dado o recado, não precisa falar mais nada, sabe? Aí a pessoa vai pelo menos tomar uma lição, né? Para a e, próxima vez pensar duas vezes. sim, e a gente Sabe? tem Então, que. assim, mas não teve nenhum contraponto. Então, todo mundo na mesma vibe, né? Tirando sarro, falando, depreciando, julgando, né? E assim, é que nem eu falo, eles conseguem eles conseguem ir além. Por quê? Uma coisa é falar, nossa, como ela, olha, a não sei quem, a Bruna é bonita, não sei quem ela é bonita, a Larissa é bonita, tal, cada um de sua beleza, tal. Comentar alguma coisa, eles conseguem ir além, né? Do Sim, desnecessário, né? Então, assim, e eles não acham que estão fazendo nada de errado, né? e tem que ser dito que isso daí são coisas absurdas de falar em um reality show, são coisas absurdas que não deve ser levado para frente, não deve acontecer isso na nossa sociedade. É machismo, realmente. A pessoa tá sexualizando uma mulher que tava lá se trocando, que não É, que tava vulnerável, tava, porque não sabia que, vulnerável. que alguém tava, que alguém do quarto do líder ali dentro da casa mesmo tava É, vendo ela e sexualizando o corpo dela. Ou falando é, mal do corpo dela, falando assim, nossa, ela tadinha, ela faz lipo, é, sabe? Isso é um absurdo isso. E esse cara, um desses caras que estavam na conversa ficou. Um desses caras que estava na conversa ficou no é. reality show. É É porque absurdo. ele é coitado, ele é vítima, ele, né? Ninguém Ele tem que, entende, ele é perseguido, né? ele tem que reaprender, né? Ele, É, ele então. pode reaprender, né? É coisa do erro. E até o momento até que mostrou isso daí na edição e voltou, quando voltou pro Tadeu, o Tadeu também tava indignado também. O rosto do Tadeu, a expressão do Tadeu já falava tudo já. Isso, e com certeza, se o César não estivesse nesse paredão, ele ia falar. O Tadeu ia falar no ao vivo, lá pra casa. O Tadeu, ele tá demonstrando assim que ele tá com uma mão bem firme nessa temporada, né? E ele não tá disfarçando, não. Eu acho que ele foi bem, se posicionou muito bem nesse último jogo da discórdia, né? Que ele falou o que tinha que falar e interrompeu e não quis saber.
E, e também o discurso de hoje também foi um espetáculo, né? Sim, Então, assim, ele tá bem forte, bem firme. E eu acho assim, eu acho legal esse posicionamento dele, por quê? Ah, vai interferir, não vai interferir, mas só que nós estamos falando de uma situação que, que a exemplo ultrapassa, do, a exemplo ultrapassa, do que aconteceu no passado, não foi legal. E sim, outra, é para ser entretenimento. Então, eu acho que ele está dando bastante dica não só da parte do que está muito errado lá dentro, como também daquelas pessoas que foram e decidiram não jogar. Então, para que que você entrou? Hoje ele foi muito claro, né? Você entrou para quê? Você está prometendo o quê que você não cumpre, né? Então, veja, eu acho que ele está bem certo. Se vai sim, interferir, se não vai, o que vai acontecer com o jogo é outra história. Agora, o que não dá para ficar é ficar com um monte de gente criando regras que não existem, né? E impondo regras lá para a pessoa obedecer. Um bando de gente que vai, tudo Maria vai com as outras, bando de gente medrosa, que entraram com uma seleção, foi feita uma seleção para isso, né? sim. Então, acho que vai ter que ter gente que tem que se posicionar. Você vai ficar em evidência para sair no paredão? Paciência, vai fazer o quê? É. Né? E daí seguiu a edição e fomos para o joguinho da discórdia, que o joguinho da discórdia, esse daí foi bom, hein? Esse daí foi muito bom, que tinha que pegar duas plaquinhas, tinha várias plaquinhas. As placas que tinha era hipócrita, covarde, insuportável, mentiroso, inútil, traíra, venenoso, grosseiro, fraco, mosca morta, o dono da casa e o sonso. E daí tinha que dar uma plaquinha para cada plaquinha para duas pessoas, para dois participantes. Começou com os emparedados. E quem começou esse jogo da discórdia foi o Gabriel. O Gabriel, ele foi o primeiro a jogar e daí falou assim: caraca, não aliviaram hoje. E daí ele É, escolheu o demorou um tempo, né, para escolher, né? Grosseiro. Queria ir primeiro, mas demorou, né? É, é. E daí escolheu grosseiro para o Ricardo, falou que não sabe se expressar muito bem, e deu sonsa para Paula, quer se fazer amiga de todo mundo. O povo tentou ali achar a placa que para tentar ainda desvirtuar, né? Sim, Mas não tinha como, porque se você tá uma placa de sonso, uma placa de hipócrita, covarde, não tem o que você nem falar, né? Por exemplo, é, ah, não, mas não é bem assim, não é assim. Então, sim. fora isso que o Tadeu também estava ali para reforçar, né? Não, e o Tadeu ele reforçou não só isso, mas tipo assim, quando alguém falou assim, eu tô dando placa para essa pessoa, mas a gente já se resolveu. Daí o É, Tadeu já fala assim, como assim já se resolveu, tá dando placa? Não, pode, tem que volta essa placa aí. sim, escolhe alguém que você Né? realmente não se resolveu, sabe? O E Tadeu, daí, inclusive, ele está até apressando. Olha, vocês têm que sim. acelerar aí, porque tem 20 pessoas para falar. E tem ao vivo, ele tem que dormir também, né? O homem É tem que dormir. verdade. Eu achei muito legal isso da parte dele. Ele não está tendo paciência, não. Tanto é que todo jogo da Discord, quando acaba e vai pro pay-per-view, pro Globoplay, ele sempre posta a foto dele lá sentado lá com a garrafa de água e assistindo. É, é. E daí seguiu o jogo da discórdia com o César. César deu mosca morta pra Aline, falou que procura muita neutralidade, e deu o dono da casa pro Ricardo. E falou, por situações já vivenciadas aqui dentro do jogo, inclusive o lance do fio dental, e tem o lance atual da situação da Xepa, que eu não tenho vivenciado, mas é uma coisa que está redundante no discurso do pessoal. Ele acaba não tendo um pouco de noção, sabe? Mas é tão O Black, incoerente. eu acho que o Black foi até infeliz, por quê? Ele, na verdade, o Alface, ele ficou no VIP na primeira semana, né? Acho que ele só encontrou com o Black uma semana na Xepa, não foi?
Foi. Porque depois o Black foi pro VIP, né? Isso. Então assim, quer dizer, na verdade ele não estava. O Tadeu foi claro, ele queria coisas atuais, né? É. E ele foi buscar um negócio que ele nem viu direito e que não era nem atual, né? Porque ele não está na xepa, né? Então que ele pega muita comida, né? Nossa, E foi, olha, e olha, foi algo, e foi algo que o César mesmo reforçou. Não isso vivenciei isso, sabe? aí Então, o que ele tem a ver, né? um prato cheio, né, para o outro ficar pistola, porque o facinho para ficar nervoso precisa de pouco, né? E, e ele falou duas coisas. O fio dental, foi o primeiro fio dental não foi comigo, É. foi com o sapato. Então, se você quiser dar placa, tem que ser para ele. Aí depois falou, e outra, se você não estava junto, não vivenciou, eu vou explicar para você. Agora, o facinho, eu acho que ele tomou muita placa, você não achou? Tomou muita placa, mas ele não Mas foi o Mike que tomou. eu achei que ele tomou muito, achei que ele estava competindo com os emparedados, porque um monte de gente deu placa para ele. Não, mas isso daí já dá um alerta já pro próximo paredão, talvez. É, E daí seguiu com a Tina. A Tina deu mentiroso pro cara de sapato, porque ela relembrou uma conversa que teve com o cara de sapato sobre o cinema do líder, em que ele disse que ainda não tinha escolhido as pessoas para o cinema do líder. E daí ela falou: ele deixou claro que eu não sou uma pessoa que seja prioridade dele. E deu fraca para Mávila. Alguém diz, alguém, alguém dizer que não sabe jogar esse jogo é uma pessoa fraca. Olha, foi a Tina. A Tina ela foi uma das pessoas que mais rendeu nesse jogo da Discord. Isso daí, porque essa briga aí, a gente tá fazendo um resumo do resumo. Mas a essa briga Larissa, a rendeu. Larissa também, eu achei que a Larissa foi bem, Foi. a Larissa falou bem também, né? É. E daí seguiu com a Amanda. A Amanda deu covarde pro Gabriel. Nunca tivemos uma rusga, sinto que ele tem atritos contra as pessoas, mas ele assumiu a posição de grupo. E daí deu venenoso pro Fred Nicásio. É sobre uma situação dele ter exposto eu e o cara de sapato na dinâmica da semana passada. Ficou assim a dúvida no ar. Se era para causar uma discórdia ou não, que era o Fred Nicásio. Ele falou, ele não quis, né, no último jogo da Discordia, falar sobre as informações dele, porque ele já mentiu demais, ele não sabe mais o que ele falou, Se sabe? enrolou, Sim. é. E vamos falar também da craque, uma das craques, né, desse jogo da Discord, que é a Larissa. A Larissa, venenoso pro Christian. Ele me deu cobra no queridômetro. E não sei por quê. Eu sempre perguntei o motivo e ele responde que eu e o Fred somos alvos dele. E daí falou da situação que o Christian reclamou da Domitila e do fato dele reclamar o jogo do Fred para o grupo É, dela. Você fala ele do é, seu grupo o tempo todo. fala mal, né? Sim. E Ela foi bem certeira em cima do. O Chris ficou numa foi. saia justa ali, porque ela estava contando. Na verdade, não era só falar de voto, porque ele estava falando de voto com as meninas. Mas ela falou assim: não, ele fala mal mesmo do grupo. Sim, Uma coisa é ele comentar, falar alguma coisa entre o grupo, outra coisa é ele falar no nosso grupo mal de vocês. que Né? Ele fala falou, eu acho isso. Hã? e fala muito mal ainda. O tempo todo ela falou. Que ele diz assim: ah, eu não sou do grupo Good Vibes, sabe? Não gosto do grupo Good Vibes. É o que ela falou sobre o Christian. E daí deu sonsa pra Paula. Essa coisa de estar em um quarto e no outro está me incomodando. É uma pessoa que não tem tanta conexão. Na verdade, eu acho que ela deu uma sabonetadinha aí na Paula, É, porque elas têm muito além disso, né? Porque, tudo bem, ela foi, né? Deu fogo amigo aí. sim. E, já não é de hoje que ela está querendo fazer isso, e ela acabou fazendo, aproveitando essa oportunidade, né? Mas elas duas não se gostam, né? Essa é a verdade. E daí seguiu o jogo da discórdia com MC Guimê.
MC Guimê deu covarde pro Cesar Black. Quando a gente entra aqui na casa, a gente tem que ter consciência de tudo que a gente fala. Ele se perde inteiro no game. E deu sonso pro Gabriel Santana. Como você se mostra ser um cara inofensivo, mas sabe atacar bem, vejo que é uma coisa na frente e outra pelas costas. Ele tá lendo muito bem o jogo, o MC Guimê. É verdade, o Gabriel é assim mesmo, né? O Gabriel, ele acertou no Gabriel, no César também, que o César sempre fala que queria jogar sozinho, mas ele teve oportunidade. A primeira semana não conta, né? Porque a primeira semana começou lá em dupla lá. Mas a partir da segunda semana ele já tá na terceira já. Ele teve 2 semanas para fazer algum jogo sozinho e não quis fazer. E daí seguiu, né? Foi pro intervalo, voltou, seguiu com o Ricardo. O Ricardo deu mosca morta pro Cesar Black. Você está morto para você mesmo. Pesado, pesado isso daí que o Ricardo falou. E deu sonso pro Gabriel Santana. Não sei qual é o teu jogo, a gente nunca sabe de nada. Você finge e sai correndo. O Gabriel Santana, o Mosca, ele tá, na verdade, ele deu uma escondida no jogo dele, que quando ele estava em grupo, ele fala do jogo e fala das estratégias, um monte de coisa. E quando ele está com todo mundo, ele é aquela pessoa que eles acham que é meio bobinho, né? Que não é muito novinho, né? Ingênuo. Então, assim, ele até falou, se vocês acham que eu sou assim, que tá assim, é porque eu tô me saindo muito bem, então, né? Ele acha que é Mas, bom. Na é, verdade, isso é até bom, né? Porque ele esconde o jogo, né? mas depende, né, se isso daí é bom. Porque se fosse tão bom, ele não estaria no paredão, né? Ele virou alvo. Eu acho que muita gente põe o alvo na planta, acham que ele é planta, entendeu? Porque Sim, assim, as pessoas falam aquilo, mas vamos supor, como ninguém enxerga o jogo dele, muita gente fala, eu não vejo o seu jogo, eu não, né? Você quer se dar bem com todo mundo. Então veja, coloca ele como planta, sim, né? Que não tem treta, não tem isso, não tem aquilo. Mas o que acontece é que eles pontuam alguma coisa que realmente é o que acontece, né? Agora, eu acho que o Gabriel virou alvo porque todo mundo acha que ele é planta, que ele quer se dar bem com todo mundo, né? E, e e tem teoricamente outras é, pessoas ali dentro também, que nem a própria Amanda. Ele levou ela para o paredão porque ele acha que ela é planta, que ela quer se dar bem com todo mundo, sim. né? Então, E assim, fora que tem outras pessoas ali dentro assim tem, também. e seguiu o jogo da discórdia com a Aline. A Aline deu fraco pro César, falou: seu jogo é repetitivo, muito ruim mesmo. Não tem quem aguente mais as mesmas desculpas eternas. E daí falou falou da peruca, de novo o bagulho da peruca. Falou Hum. sobre toda hora falar que não quer jogar em grupo, mas continua jogando em grupo e É, deu um sonso pro Gabriel Santana, falou de um episódio sobre o queridômetro, que ela recebeu uma cobra e não sabe até o momento de quem que ela recebeu essa cobra, falou, gostaria de ter tido uma troca com você, ou alguém está mentindo muito aqui, ou você se faz de sonso, porque ele falou lá, teve um dia lá que eu acordei na ressaca, e daí eu apertei qualquer coisa ali no queridômetro ali, só por fazer, sabe? ele deu cobra, né? E aí não sabia que tinha dado cobra. Ela falou assim: o quê? Como que você não sabe? O Gabriel, ele já teve um episódio, por isso que eu acho que agora o pessoal tá observando um pouquinho mais ele. Por quê? Porque ele errou Na deu estaleca, R$ 5 nas estalecas lá para compra sim. e falou que foi sem querer, né? E ele também, que nem falou também que foi sim, que estava bêbado quando ele estava de ressaca, quando ele foi fazer o queridômetro. Então, assim, não é você dar uma cobra para a pessoa, você escolheu dar cobra. Senão você Sem, tinha dado cobra para todo mundo, né? sem contar que a pessoa tem que escolher, né? Ali no painel ali o que ela quer dar. Então, se a pessoa É. realmente,
Vamos pensar em outra pessoa aleatória. Se essa pessoa estivesse mesmo de ressaca, ia dar coração pra todo mundo e já era, sabe? Não ia ficar É. procurando cada emoji. Ou então se deu cobra, por engano, tinha dado um monte de cobra. É, Aí fala assim, eu tava de ressaca, mexi lá, apertei o botão e fiquei com o dedo só no botão, que era cobra. Mas não, parece-me que ele só deu cobra pra ela. então, eu acho que é muito sem querer, entre muitos aspas, Não, acontecendo, aí sabe? depois ainda continuou assim, ela falou assim, foram 2 dias seguidos, e eu fiquei observando. Aí ele falou assim, o outro dia não fui eu. Então, quer dizer, ele sabia que ele deu cobra pra ela. Então, Então assim, então não era muito, eu saber, não colou muito para ela, ela não achou a justificativa boa, não. é. Falou, E agora eu quer acho. dizer que eu vou fazer as coisas erradas e a culpa é da ressaca? É. E ele fa... e ela até falou até citou uma conversa que ela ouviu do Gabriel, falando que quando eu bebo, eu sei das minhas ações, das minhas atitudes, e daí seguiu o jogo da discórdia com um cara de sapato, que o cara de sapato deu venenoso pro Fred Nicásio, falou do último momento do jogo da discórdia, em que o Fred deixou algumas coisas em vão, falou, a partir do momento que você viu que aquilo atingiu muito a Bruna e gerou várias discussões entre ela e o Gabriel, eu pedi para você expor. Você falou que preferia não dizer e reter aquela informação. Foi venenoso da sua parte. E deu grosseiro pra Tina, ríspida com várias pessoas, não só comigo. A E Tina, no final das contas, ela recebeu grosseiro de um monte de gente, né? muitas. E ela falou assim, não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito que eu, né, da minha cultura. Ela falou lá, Sim, a Tina tentou se defender de todo quanto foi jeito, né? é, E ela inclusive, um dos embates dela maior foi com esse cowboy, né? Mas foi. como já tinha resolvido, ele acabou escolhendo ela de novo para isso, por causa disso. E no final das contas, acho que se estava resolvido, aí eles vieram com essa desculpa, né? Que o Tadeu falou, bom, mas se está resolvido, não, Não não, não pega pode. Aí atrás. ele, não, mas não ficou, para mim não ficou resolvido. Quer dizer, aí já complica, né? Esse pessoal sempre tenta sair pela tangente, sempre, né? Para Sim, sabonetar, né? Porque, por exemplo, se esse Cotina ele já tinha se resolvido, então ele não tinha que pontuar mais isso, né? Porque sim. o Tadeu falou, ó, se você já resolveu, já está tudo certo, não é para abordar o Esse tema, né? tema, sim. Então, E seguiu o jogo da discórdia agora no pay-per-view, no Globoplay. Seguiu com o Bruno. O Bruno deu venenoso pro Fred Nicásio. Falou: achei você uma cobra peçonhenta quando diz que eu tenho piadas maliciosas com o meu grupo. E deu fraca pra Mávila, falando: acho que você só dá show na festa. Você não se entrega no jogo, não entrega nada. Você deveria estar na dança dos famosos. Ó, nossa, ele foi venenoso, né? Porque você fica só fazendo dancinha, né? é, Então, engraçado, o Gaga, esse Bruno Gaga, ele se preocupa demais com essas histórias, que nem a outra, ela só vivia se maquiando, ele pegou ranço, né? A outra agora não presta porque só dança. Não, e outra, ele e, falou que era DVD, né? Que sim. deita, vira e dorme. Quer dizer, nossa, pelo amor de Deus, não. Não, Esse daí, e esse a, Bruno tá passando vergonha, eu e acho. A Mávila, ela tava certíssima na vez dela, a gente vai chegar daqui a pouco, mas ela também comentou também isso daí pra rebater ele. Ela tava certíssima que ele tá com frase pronta. É, O Gag está com frase pronta, ele quer ser o Gil do Vigor, mas tá virando o Gil do Pavor. e Ou o Gil sem vigor, né? o Gil sem vigor. Ele tá tudo menos o Gil do Vigor. Tá É, tudo. mas... Ele tá Não, lindo. e o que eu acho assim é o seguinte, as pessoas elas se acham muito engraçadas, né? Muito engraçadas. Só que assim, não tem como, né? Você está tentando fazer coisas lá dentro que o público nem vê, né? Por exemplo, Sim, uma coisa talvez tão irrelevante que não se coloca nem na edição e outra no pay-per-view você também não vê,
sim. tem coisa que passa despercebido, né? Então E eu acho que essa história dele ser engraçado, dele querer o pessoal está comentando lá dentro, falou assim: você se acha engraçado, mas não sei onde que você é é, engraçado. Só tanto você que é, acha". tanto é que a Mávila falou assim: "Ah, se eu deveria estar na Dança dos Famosos, eu devia estar no Zorra Total", É, sabe? então, você vê. É, E, e também outra coisa também que eu deixei passar, mas é engraçado de comentar, que teve muito comentário sobre outros programas, né? Porque a Larissa, quando falou do Christian, falou assim: Christian, você só cozinha, você devia estar no Masterchef. é verdade. Sendo que falou do reality da Band e da É Globo. verdade. E daí depois o Christian, agora, né, que é a vez do Christian, o Christian deu venenoso pra Larissa, justificou tudo que ela falou e daí falou assim: ela me colocou contra o meu grupo, falou também. Se eu deveria estar no Mestre do Sabor, que é o reality da casa, tentando dar Ah, aquela cortada, né? Buscando o que ela falou deu, do Master. deu uma alfinetada, né? E deu grosseira também pra Tina. Ela entrou no paredão, ela sabe que aqui é um jogo e não soube entender essa situação e acabou sendo grosseira. É. Seguiu o jogo. Eles têm um, né, um ranço, né? Esses dois aí, por causa. É o Sim, Fred, a Larissa e o Cris, né? é. E seguiu o jogo da Discord agora com a Mávila. A Mávila deu insuportável pro Bruno. Ele falou que eu sou uma pessoa fraca, mas nunca tentou me entender. Você está sempre procurando falar uma frase de efeito. E deu grosseiro pra Tina. Já tem tempo que eu pensava isso, mas queria observar antes. Algumas situações aqui na casa, achei você seca, meio grossa e não gostei dessas atitudes. É, as duas chumbo trocado, né? Porque a Tina acabou escolhendo ela E o e Bruno também. ela devolveu. É, foi tudo chumbo trocado aí. É, mas ela falou realmente a verdade, que ele fica procurando frase de efeito, até falou até, eu não sei se você pesquisou antes de entrar aqui no Big Brother, se você deu um Google antes de entrar no Big Brother, ou durante o confinamento lá do hotel, lá, você ficou escrevendo no bloco de notas lá o que você ia falar. É, eu achei engraçado, que nem engraçado assim, não é engraçado de dar risada, não. Mas é que nem você falar para a pessoa assim, você devia estar na dança dos famosos, né? É, e ela veio do reality, né? Do The Voice também, né? Sim, Então, assim, é como se você estivesse depreciando a pessoa, né? é, No caso da Larissa, não, porque ela falou MasterChef, mas não para depreciar. É porque ele vive na cozinha, né? Então, isso, ela falou, não, e tem outra, além dele ficar na cozinha, ele é aquele que falou que não queria ninguém perto para ajudar em nada, que ele não gosta de ajuda. é, Então, imagine, eu já escutei algumas coisinhas sobre a cozinha, que acho que foi a Domitila que falou, ele não quer que ninguém encoste, não sei o que lá, tal, para ajudar, né? Então, eu estava avisando quando veio o grupo que era do VIP, o pessoal do deserto lá virou xepa, então ela estava avisando assim como que funcionava, né? sim, E acho que outro que gosta de cozinhar é o Sapato também, né? é. E seguiu o jogo da discórdia com a Paula. A Paula deu hipócrita pro Gabriel Santana. Está ficando cansativa essa questão do quarto. Ao mesmo tempo que acho ele hipócrita, acho ele jogador. E daí deu grosseira pra Larissa. Hoje à tarde, pelo fato de estar muito próxima do Christian, eu fui confrontada pela Lari. É, Seguiu, a Paula, que nem o caso do Gabriel, ela falou que era hipocrisia, porque se ele falou que ele deu sonso para ela, sim, porque disse que ela está em tudo quanto é lugar, quer se dar bem com todo mundo, falou, e justamente foi o que você falou, para justificar a sua fala, por causa da sua placa, que deram sons para ele. Aí foi, você acabou falando que você se dá bem mesmo com todo mundo, que isso daí é uma coisa que é verdade. E,
Então, assim, eu achei hipocrisia da sua parte você falar isso de mim. Porque se você está apontando o dedo para mim, você também está fazendo achando que é certo, né? É, Então, e ela falou o negócio do quarto também, que ele falou que eu. Quer dizer, isso daí já tinha sido bem explicado, que ela tinha falado assim, eu entrei na casa, a casa não é de ninguém, o quarto não é de ninguém, eu vou ficar onde eu quiser. Ela falou, né? é, Só que aí ontem ela deu uma aliviada, ela não quis falar de novo isso, e ela pegou mais leve com ele, né? Mas ela falou assim, eu fico lá porque eu me sinto bem, porque eu vou ficar, porque é um lugar que eu durmo melhor, tal. Então ficou por isso, né, a treta deles. sim. E seguiu o jogo da discórdia com a Sarah. A Sarah deu fraco pro Christian. Acho que o seu posicionamento enfraquece o seu jogo, porque faz que os seus aliados e as pessoas que podem votar em você te vejam como uma pessoa incoerente. E deu sonso pro Bruno. Eu nunca consegui entender quais eram as suas opiniões. Até porque as nossas aproximações, além do que a gente tem na resenha, foi porque eu cheguei até você e conversei. Porque eu entendi que você é uma pessoa que se decidiu se relacionar somente com a galera que está ali te apoiando hoje. Que realmente o Bruno Gaga, ele se fecha com o grupo dele. Então, se você não está babando o ovo de Bruno Gaga, você não está no grupo dele, não está no grupo de piadinha lá dele lá, você não se inclua nisso. Eu acho que isso daí ela acertou, né? Sim, Porque ela falou uma coisa mesmo, ele realmente ele adotou o grupo e ele não se mistura, ele treta com todo mundo do outro grupo, né? Então é uma situação que ela conseguiu fazer uma boa leitura, né? sim. E seguiu o jogo com o Fred, Desimpedidos, deu sonso pro César. Você fala que queria jogar sozinho e tem uma notícia chata. Você já está jogando sozinho. Você tem potencial de virar isso. E deu traíra pro Christian. Colocou o Black como prioridade e quando teve o Anjo, ele foi lá e imunizou a Kay. A Domitila também veio de uma semana difícil e você não levou ela no almoço do Anjo. O Fred realmente ele tá certo nesses dois posicionamentos. Que o César, se você for ver, é um jogo individual ali. Mesmo o grupo querendo votar votar ali, junto ali, é no confessionário que você vota. Então, se você quiser votar na pessoa que você quiser lá, se você não quiser seguir o grupo, tu vota lá e ninguém vai saber. E também o traíra do Christian também, sobre ele não querer dar o anjo lá porque ele ia virar alvo, realmente é um traíra. Só que é um jogo, né? É o jogo. Então, ou é eu ou é ele. Eu acho que, na verdade, eu acho que assim, algumas coisinhas que o Fred falou, você destaca poucas coisas ali que ele foi certeiro, mas, por exemplo, algumas coisas é óbvio, porque ele também faria. Por exemplo, levar a pessoa para o anjo. Ele não vai levar quem ele não gosta. Começa Sim, por aí, né? Imunizar alguém. Vamos supor que ele era a dupla do Alface. Aí, ele sabendo que a Alface estava na reta, ele não daria imunidade para Alface. Então, assim, isso daí que ele pontuou, acho que pontuou aquela coisa, mais do mesmo, porque todo mundo está criticando isso, mas todo mundo faz. Inclusive ele faria, sim. né? Mas Agora, agora, nesse ponto, eu acho que ele errou. E mesmo porque o almoço do anjo, não sei quem que foi que instituiu e criou regra, porque o pessoal vive cagando regra aí, de que você tem que levar gente da xepa, né? é, Quer dizer, se você tiver uma xepa que tem um monte de gente que você não gosta, você vai levar no seu almoço do anjo? Então, acho que isso aí pro Fred é aquela velha história. Você escuta ele falar, como ele tem um pouco de credibilidade, você pode até falar, nossa, é verdade. Só que se você for avaliar mais a fundo, essas duas coisas que ele falou não tem sentido e não precisava ser dita. Por quê? Porque ele faria a mesma coisa. Né? Tanto que e tanto, quando o Cris respondeu, ele falou: o almoço do anjo é um momento meu com a família, que eu quero levar gente que eu gosto.
sim. Então, ele não tem nada que opinar. Tanto Ele é, faz só na vez dele, tanto é né? que o Fred ele queria dar uma sabonetada. Ele queria, Então, mas o Tadeu deu uma chamada é. Agora, eu acho que ele foi muito certeiro quando ele falou da do César. conversa que ele teve com as meninas, Sim, que as meninas acharam, né, que ele tá, que nem ele desmascarou ele ali, e ele desmascarou, o Cris ele foi desmascarado algumas vezes, né? Por isso que é interessante ver como que vai ficar, como que ele vai ficar no game daqui para frente. Porque ele foi desmascarado, ele ficou numa saia justa com o próprio grupo e também com o povo do outro grupo, porque chegaram a falar, bom, você está falando, fazendo coisa errada com o seu grupo e você também não é do outro grupo. Como que fica a história? Mas é que nem eu falo, eles estão sempre falando em números, números, eles não vão descartar uma pessoa do grupo por causa disso. Preferem passar pano, fingir que não escutaram, né? Mas eu acho que ele foi certeiro quando ele falou isso, que ele veio colher informações das meninas e ele não trouxe informação nenhuma para as meninas, porque ele deu 4 nomes, quer dizer, por falta de nome que o cowboy indicaria, ele deu 4. E justamente aquele indicou não estava entre esses 4. Então ele provou que o cara foi sacana, né? E as meninas foram enganadas, né? Ele sim, tá, ele tá errado, ele tá fazendo o jogo dele. Mas ele pontuou que ele fez isso, sendo que o cara se vangloriou, né, de ter conseguido informações, né? Não deu nada e conseguiu informações, né? é. E seguimos também o jogo da Discord com a Domitila agora. Domitila deu traíra pro Christian. Eu chego no meu grupo, choro e vou para o outro grupo. E daí ela relembra 3 situações que teve com o Christian e falou: não precisa agora ser o dono da casa. É traíra, é feio. E deu dono da casa pro Ricardo, pro Alface. Na xepa acontecem as situações, a frigideira, o prato, você vai lá em cima e volta. Que realmente o Ricardo, ele se acha realmente o dono da casa. O Ricardo, ele quer mandar em tudo, principalmente na cozinha, que ele quer mandar lá, não vai usar outra panela, porque eu tava fazendo só uma coisinha ali na panela ali, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar de duas coisas aí com relação ao Ricardo. A treta da panela foi com o sapato. Com o sapato. O sapato, o que que acontece? Ele é metódico, gosta de tudo organizado, tudo certinho. Então, veja, você está numa casa que você tem ali, sei lá, acho que são 10 pessoas na xepa, vamos dar esse exemplo. Aí vai fazer o café, todo mundo vai tomar café. Aí o pessoal gosta de fritar um ovinho ali. Aí ele tinha fritado um ovo na manteiga, então a panela estava com a manteiga. Por quê? Porque subentende-se que vem outra pessoa fritar um ovo depois, fazer o ovo mexido, já usa aquela mesma panela e depois Com a você lava manteiga. Sim. você lava quando acabar. E o sapato estava criticando que ele queria que lavasse a panela. Ele falou: não, não vou usar a panela suja. Então, veja, é uma situação que geralmente, quando você está em grupo, não acontece isso da pessoa querer obrigar o outro a lavar uma panela porque quer usar. A não ser que a panela tivesse suja, queimada. Aí fala: não, essa panela já queimou. Mas quem nunca, num grupo de pessoas que você está passando férias, está passando alguns dias de viagem, você já fez um ovo ali para um, para outro, todo mundo, quem quer ovo frito? Todo mundo quer. Aí você vai fazendo um, dois, três, quatro, você vai fazendo um atrás do outro, você não vai ficar lavando panela, né? Sim. Então, assim, o sapato, acredito que por ser uma pessoa que ele falou já, ele mora sozinho, tal, ele precisa se adaptar quando ele está em grupo. E ele tem essa dificuldade. Mesmo porque a pessoa que é organizada e não gosta de bagunça, ele já se estressou por causa do quarto. Agora, o alface é o oposto do sapato, no sentido de que ele treta por causa de qualquer coisa. Qualquer Sim. coisa que estiver dando. Ah, porque falaram não sei o que, ele vai tirar satisfação, ele treta. Ah, porque. Então, assim, E ele é aquela briga pessoa que ele de não deixa qualquer para coisa. depois, ele não engole sapo também. Ele não quer. Ele Sim. briga, discute, levanta a voz, fala, faz um auê lá com o negócio, um carnaval, mas ele não leva desaforo. Ele não fica irritado e guarda para ele.
Sim, Então, assim, o povo está tentando fazer com que ele discuta menos, que ele ouça mais, que ele fala muito, mas eu acho assim, o Alface é uma das pessoas, com toda a chatice dele, com toda a briga que ele cria, ele é o que está dando um entretenimento, sim, porque você dá risada, né. Ele você consegue dar risada nas é. treta dele, porque é por causa de um banho, é por causa de uma panela, é por causa do ovo, e Por causa você do fio, vê, ele sabe? pega um ar. Hã? É muita coisa fútil, né? Coisa do fio dental, da panela. É Então, briga mas que é a gente coisa quer é mesmo. coisa engraçada, porque essas Sim, tretas no game são coisas que a gente já espera que aconteça. É toalha molhada, é você que usou uma coisa, sujou a bancada, sujou o fogão, porque você não varreu a casa, aquelas coisas, né, que são que a gente sabe que, porque você só dorme, não ajuda. Então, assim, você sempre tem essas tretas que são tretas interessantes, que a gente dá risada, né. sim, E aí ele tem esse problema, né, então é, e as pessoas estão tentando fazer com que ele mude, né. sim. E seguiu o jogo da discórdia com o Gustavo. O Gustavo deu grosseira pra Tina. Ontem eu errei com ela. Hoje ela só foi conversar comigo pra me expor e deu fraco pro Bruno. Ele não tem uma opinião dele. Sabe? E o Gustavo é a pessoa. Se eu pudesse dar uma plaquinha pro Gustavo, essas plaquinhas que deu, dava inútil pra ele. Porque realmente ele é um inútil lá dentro do reality. Ele não agrega. Ele vai falar as coisas mais nada a ver para não se complicar com os outros, para tentar sair livre dos outros. Ele é uma pessoa completamente insuportável. O Gustavo eu acho que essa semana, né, que ele está como líder, subiu um pouco a cabeça, mas ele é aquela pessoa que tenta fazer o bom moço, o desentendido, o inocente, o que gosta de todo mundo, o engraçadinho. Eu não compro muito isso não, viu, porque ele já demonstrou que ele tem um lado que, ele quer esconder, né. Sim. E ago com a liderança apareceu um pouco esse lado, que a gente consegue ver, mas muitas pessoas da casa não conseguem, né, porque Sim. ele consegue esconder. Então, quando ele está junto com a turma, ele é o bonzinho, ele dá risada, ele é o É um bom inocente, moço. não briga com ninguém, abraça todo mundo, beija. Coitado, nossa, como ele é bonzinho, ele é um amor, um coração. Só que a gente já percebeu que, tem um lado B, né, não é Sim. bem assim. E Tanto é, A Tina também percebeu, né, que ela viu o outro lado dele, né. sim. Tanto Então eu é, acho eu acho que tem isso aí, eu acho que ele precisa, o que vai acontecer no game a gente não sabe, mas ele tá fazendo um personagem, tá é, tentando, né. tanto é que eu acho realmente que ele tá tentando fazer um personagem de sofrido, de ai, como eu sou coitadinho, sabe? É muito Caipira, né, texto, caipira. isso, é muito texto pronto, então tipo assim, ele teve a festa hoje de aniversário, teve bolo, daí ele fala assim: "Ah, eu nunca tive uma festa de aniversário antes, nunca tive bolo de aniversário antes". É, É muita coisa pra fazer o coitadismo dele lá dentro. eu já escutei isso em reality e a gente Eu sabe também. que não é verdade, né. É. Oxe, pelo amor E, de Deus. e daí seguiu. Agora vai ter a festa dele também, né, que a É, gente vai ver, né. Agora, eu acho assim, ranços à parte, porque a gente, né, o ranço que você tinha que ter já passou e já vai indo, e você quer ver tretas, entretenimento, e tal, quer que segue o jogo. Agora, eu acho que ele, se isso daí vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas eu sei que geralmente não funciona muito quando você fica no personagem, né, é, porque a máscara cai, e aí quando a máscara cai você, vira alvo, né. sim. Lembra, a gente tem exemplo de outro reality que a pessoa fazia alguma coisa assim, né, que de enganação, e o povo descobriu, pôs pra rodar já, né. E
seguiu o jogo da discórdia com a Kay deu o dono da casa pro Ricardo, situações de já ter discutido com outras pessoas, comigo também, você ser espaçoso demais. Deu fraca pra Tina. Não vejo movimentações dela no jogo. Não vejo você conversando, falando do jogo. Olha, isso daí é o maior absurdo já dito já dentro dessa casa. Porque a Tina é uma pessoa que movimenta o jogo, é uma pessoa que fala sobre o jogo. Na primeira semana, a gente comentou até, na primeira semana, ela era a É, pessoa mais 220 para comentar sobre o jogo. Ela tava é. 220 para falar sobre o jogo. Tinha o Guimê, o Guimê pegou no tranco depois, já pegou 220 dela. Sim, O Gabriel também querendo jogar horrores, e aí a Tina, que estava queimando a largada, já que ela brigou com a Domitila, já, logo no é, começo, né? Então, eu acho que a Kay, ela tomou as dores do cara, né? Por quê? Porque a Tina esfregou a cara dele no jogo da discórdia, né? sim, O cowboy. Ele foi falar dela, que foi dar a mão para ela, e ela falou, primeiro, que isso daí já estava resolvido, que nós conversamos. E segundo, que eu não tenho obrigação. Você me acabou de me colocar no paredão, não tenho obrigação de te abraçar, de te entender, de te desculpar de nada. Né? Eu não quis nem escutar o que você tinha para me falar, porque eu estava no meu momento ali, eu estava nervosa. Então, assim, eu precisava que você respeitasse. Então, ela também esfregou a cara dele. E aí, a Kay, é lógico, tomou dores, porque ela não tem embate com a Tina, nunca vi, né? é, E falar que a Tina não faz nada, não, aí já é ranço interno lá, né? é. E, e também nessa parte também aí do Gustavo com a Tina, lá quando indicou lá no paredão, lá, desde quando indicou o paredão lá, quando o Gustavo sentou lá no sofá lá, aqui já falou assim, nossa, você tem que parar de ser bonzinho com todo mundo. Sabe? É muito personagem, é. É. Ele Ele é muito realmente inocente, né? ele não quer ser bonzinho com todo mundo, mas ele se esforça para ser bonzinho para tentar ser um personagem. E ela reforça, né? Ela Sim, reforça, né? Porque, na verdade, ela, junto com ele também, ela dá uma amenizada no lado que ela tem um lado de cobra também, né? sim, Temos algumas cobras aí no game e eu acho que ela é uma delas, né? é, Não tem nada de inocência aí, não. Nem nenhum, nem no outro, né? sim. Eu acho que E assim, se estão certos, se estão pro game, tudo bem. Mas não vem dar uma de que, sabe, que porque ele é isso, porque coitado, não tem nenhum coitado ali, não. é. Nem ela é coitada, nem ele. E todos aí dentro da casa estão no mesmo barco. É, Todos têm a e mesma ela regalia, joga sabe? pelo ranço também, né? Sim, Ela vai pelo ranço. Até agora ela foi pelo ranço. sim. E seguiu com a Bruna. A Bruna deu hipocrisia pro Fred Nicásio. Quando ele voltou do paredão falso, me senti muito acolhida por ele. Em contrapartida, as atitudes dele não condizem com isso. Sinto uma hipocrisia. Quando eu me preocupo muito com uma pessoa, eu abriria as situações para ela. E deu fraco pro Cesar Black. Sinto falta de ver a sua força. Você tem que ter mais pulso firme e mostrar para que veio. Acho que você não tem que ter medo de seguir seu coração. O Black foi bem atacado, né? E Sim, assim, também a culpa é toda dele, né? Porque realmente o cara sabe, metade do tempo que ele ficou no jogo, aí no reality, ele tá reclamando. é, Vive reclamando de tudo, vive, né, fazendo de vítima. Ele se faz de vítima mesmo. Porque sim, assim, não, não, bom, na verdade, ele não se deu bem com a Domitila também. E tem só essa treta dele, só, né? Então, mais treta ele não tem, ele vai, dança conforme a música e, e tá, como fala, vira o alvo da casa, que já não é a primeira vez, né? sim, E talvez continue sendo alvo, depende do que ele for fazer daqui para frente, mas é aquela pessoa também que promete um monte de coisa, que o vídeo dele prometeu horrores, o vídeo de apresentação, aí ele foi para um paredão, voltou, falou que ia fazer rios e fundos, não fez nada, não mudou nada o jogo dele, e agora está prometendo de novo que vai fazer, que precisa de uma outra chance, não sei até quando, né?
É, Infelizmente, é aquela história. Ele vai para o paredão e ele fica esquecido no paredão, né? Dessa vez não ficou tão esquecido. Talvez na próxima ele vá vazar, né? Se é. ele, eu não, eu acredito, eu não tenho muita esperança que ele mude, não, viu? Mas Eu também não. se acontecer, é melhor para a gente, porque é uma pessoa mais jogando. É. Agora, eu não acredito que vá acontecer, não. Porque ele já teve já 3 semanas já para mudar já. Já teve já uma chance já do público já voltando paredão. Não fez nada, sabe? Então a gente vai ficar dando chance para ele até quando? Até quando que a gente vai esperar ele acertar alguma coisa, sabe? O que que acontece? Eu acho que para você entrar num jogo desse, você entrar com medo, é a pior coisa que você faz. Por quê? Ele não pode conversar com uma pessoa que é adversária dele, todos conversam ali. Sim, Ó, veja só, cowboy conversa com todo mundo. A Kay tem as amizades dela ali, mas conversa com quem ela quiser conversar do outro lado, mesmo porque andar se desculpando. O Nicásio nem se fala. é, Cris, então, tá parecendo que tá com jogo duplo. As meninas Marvel, a Sarah, conversam com todo mundo e o Gabriel. E ele, por que que ele se sente constrangido? Porque, porque ele estava conversando na festa e o cara viu e veio falando dele? Qual o problema? Vira a página. sim, Não. Ele podia falar, todo mundo conversa com adversários aqui dentro. Todo mundo. Então não venha apontar dedo para mim, era só ele falar isso, né? é, Então, você entrou num jogo desse, é que nem eu falo. É muito complicado quando a gente está jogando, nós não entramos. Mas eu acho assim, uma pessoa que tem muita vontade de entrar no BBB e entra, tudo não bem, faz não é para você, nada. não é para você sair odiado, tudo bem, né? Mas também para você entrar para ser uma big de uma planta, você ficar escutando coisas e não reagir, É. E aí você, e já você, você mentir diversas vezes para a produção, né? Porque a é, produção é, faz muitas etapas, é, Você ficar mentindo, ficar sustentando um personagem que você é completamente oposto, é um é. absurdo. Aí depois vem aquele discurso, só quem está aqui dentro que sabe. Tudo bem, a gente sabe que é uma coisa, por exemplo, você entra, confinamento, aí você fica longe da família, você fica confinado, você é obrigado a acordar a tal horário, aí você é obrigado a fazer aquela dinâmica. Isso daí, na verdade, você pode considerar que não é colônia de férias, Sim, certo? E é quase equivalente a uma prisão, né? Como se fosse um laboratório. Você está dentro do laboratório, você vai ter que fazer tudo que te pedirem para fazer. Se você não sim, quiser fazer, você vaza fora. é. Então, você ainda tem alternativa. Diferente de uma prisão, você tem alternativa de sair, porque você está solto. Sim, você Agora, o tem que um que faz? botão. A pessoa não sai, fica se martirizando, chorando o tempo todo porque fica com saudade da família. Isso aqui não é para mim, isso aqui é só para ela, eu não consigo, eu não faço. Vai numa dinâmica, não tem coragem de fazer as coisas, demora 3, 4, 5 minutos para escolher uma placa, Sim. porque não tem para quem dar, chora. Então veja, aperta o botão e saia, pede para E sair. quando escolhe a placa da saboneta, fala assim, não, a gente já se resolveu, mas eu tô dando essa placa aqui pra pessoa Então, aqui, sabe? E agora está cada vez pior, porque essas caças às bruxas aí de gente que não quer fazer nada, entrou para não fazer nada para empatar jogo. As pessoas estão de olho e essas interferências que estão acontecendo, elas estão acontecendo não só por temas polêmicos, pesados, quanto por, por, falta de jogo. Sim. Por quê? Você entrou para quê? Voltando pro jogo da discórdia, tivemos o último participante a falar, que é o Fred Nicásio. Fred Nicásio deu mosca morta para Amanda, ela falou que não tem voz, não tem vez, acho que você pode fazer isso acontecer. Deu fraco pro Bruno. As piadas, os comentários, as falas, não tem força nenhuma em questão de movimentar o jogo. Você não é uma pessoa agradável. Ninguém gosta de ser alvo desse tipo de graça. Isso te enfraquece. O Nicásio
é o eterno ranço do Bruno Gaga, né? Os dois não se suportam, já são inimigos declarados no game. E o Nicásio fala umas verdades aí também, que a gente tem que, como fala? Aplaudir, Tem que concordar, né? sim, Mas eles têm um rancinho que não, eu acho que isso daí não resolve. Eles vão sair bem, assim, com uma treta para aqui para fora. Porque, sim. pelo jeito, não vão se resolver. Pô, eu acho que ninguém vai ficar o suficiente para resolver. Eu acho que o Gaga, por exemplo, se parar num paredão, provavelmente pode ser que saia, porque o público tá Não tá deixando planta. gostando. Ele é uma planta também, uma planta que de vez em quando quer fazer alguma graça, mas que não tá fazendo muito, né? É uma pessoa que também está deixando a desejar. E é uma De pessoa, todos. e é uma pessoa que força um humor que só é engraçado pra ele, É. sabe? E teve muitas E que situações prometeu, constrangedoras. né? Temos Sim, várias pessoas que prometeram horrores e não estão cumprindo. sim. E teve também o caso também do Bruno Gaga também, com o Gustavo, com o Gabriel também na festa lá, que toda hora o Bruno ficava em cima do Gabriel, querendo alguma coisa com o Gabriel, sabe? E voltando agora pro jogo da discórdia, quem recebeu mais placa foi os emparedados, foram. Cada um recebeu 5 placas, então César, Gabriel e Tina receberam 5 placas, e Bruna Grifão, Domitila, Fred, Gustavo, Kay, MC Guimê e Sara não receberam nenhuma placa. Um Pois monte, é, hein? um Quanta monte, gente esquecida, hein? então, um monte de pessoa tá deixando se levar, sabe? É, a pessoa não. Nesse ponto, eu acho que como as placas eram negativas, todas, né? Eu acho que as pessoas tinham até falar assim, ó, ainda bem que eu não fui lembrado, né? Sim, Porque era tudo negativo. Lembrando que essas pessoas também deram placas, né? Então, é interessante ver que não tomaram placa nenhuma, né? Porque sim, se fossem pessoas que não tivessem. Vamos supor, você nem deu placa, nem recebeu, tá ótimo. Não, mas você deu placa, falou os pontos negativos de algumas das pessoas que você quis e você não recebeu de ninguém. Então, não necessariamente a gente considera isso ruim, né? é. É pior, eu acho, quando são placas muito boas, que aí você fica esquecido. Sim, mas tipo assim, tem pessoas que não recebeu placa, mas que joga. MC Guimê joga, sabe? Então essas pessoas Sim, não tinha aqueles adjetivos não conduzia com nenhum dos participantes que foram citados. A Bruna também se joga também, MC Guimê. Então, Eu esses acho, eu acho adjetivos que teve gente que não teve coragem também, porque, por exemplo, o Black já estava sendo massacrado. Aí, vamos massacrar o Black. A Tina estava emparedada também. Ou eles deram oportunidade para eles aparecerem mais, ou então eles quiseram massacrar quem já estava emparedado. Porque, por sim, exemplo, é, o Black, a Tina e o Gabriel receberam 5 placas cada um, né? sim, Então, significa que eles resolveram falar das coisas do. Porque ali, na verdade, não foi igual o outro jogo da Discord, que você ficava limitado, né? Você não tinha todos para você escolher. Esse jogo da Discord, quando você tem todos para escolher, ele se torna um pouquinho mais fácil para quem quer se esconder, né? sim, Por quê? Começaram a dar para aquele, eu também vou dar para aquele, né? Tipo, é, deram patina como grosseira, também vou dar grosseira. Ela me deu placa, eu vou trocar com ela, vou dar placa para ela, ao invés sim, de dar para uma outra pessoa. Então, veja, por conta dessa dinâmica, a pessoa não precisou se expor muito. Agora, o da passada, eu lembro que tinha um problema, às vezes, que você era obrigado, foi a da torta, né? foi, Que você era obrigado a escolher do próprio grupo. sim, Então você ia ter que falar mal do seu grupo de qualquer jeito, falar alguma coisa do seu grupo, né?
Sim. E para dar E tortada na cara também você não podia falar bem, né? É. E teve outra coisa também nesse jogo da Discord também que eu tenho que comentar. Dois pontos. Um é que esse jogo da Discord foi muito bom, foi. Eu acho que foi um dos melhores jogos da Discord até agora, nesse Big Brother, nessa Porque só edição. foi placa negativa, né? Sim, mas o pessoal se comprometeu. O pessoal lá que foi, pegou a plaquinha lá, o pessoal que quis se comprometer, muitas pessoas lá se comprometeram. E outra Sim. coisa, eu fiquei indignado que Gabriel Santana não recebeu mosca morta. Tenho certeza que aquela placa foi feita para ele, sabe? É verdade. É. Foi muito sugestiva, né? Que nem mosca, né? Então já Era para ele. era para ele. E Alguém pensou lá, né? Que alguém da produção falou: opa, vamos colocar isso daqui. Mas não deu certo, não surtiu o efeito é, necessário. e bom, chegamos no paredão, infelizmente no paredão, que vamos falar um pouquinho do discurso do Tadeu, que o discurso do Tadeu, peguei alguns pontos aqui, que ele falava o seguinte: vocês aí da casa formaram dois grupos poderosos, articularam grandes estratégias, mas não pode esquecer que não é o grupo que vai para o paredão. Quem vai para o paredão é o indivíduo. E quem está na linha de frente quando os dois exércitos entram em combate não podem ser os generais, tem que ser os soldados. Você já deu uma olhada na sua patente? Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só. Mas também não dá para achar que está seguro fazendo parte de um grande exército. Se o indivíduo vê você como um combatente mais fraco, mais vulnerável, mais fácil de ser abatido, não seja o alvo mais fácil por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. E há inúmeras formas de fazer isso, jogando, se posicionando, mostrando força, mostrando carisma, mostrando que você é incrível. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para todos vocês, e talvez não. Quem sai hoje é você, Tina. Tina foi eliminada com 54,12% dos votos. César recebeu 43,21% dos votos. E o Gabriel Santana teve 2,67% dos votos. É triste ter Tina saindo nessa terceira semana, sendo que o paredão estava com César e Gabriel Santana. É triste. É, o Tadeu foi bem, né? Eu acho que ele acertou muito quando ele esses discursos dele estão sendo reveladores, né? Por quê? Porque ele explica alguma coisa que a pessoa errou, né? Onde a pessoa errou, Sim. E ele né? também. E ele não E, cita nomes, mas fica muito claro de quem ele está falando, de quem ele está sim. falando, né? E também, outro ponto também do discurso dele foi, aos três emparedados, eu vou dizer que eu nem precisava dizer. Nenhum de vocês foi craque do jogo. Show de bola. Vocês não deram ou não estariam aí. E inclusive eu acho que, por exemplo, quando ele fala do exército, já a gente sabe que esse negócio de grupo, né? Que nem o grupo tá determinando tudo que é para você fazer, o grupo está determinando o seu comportamento, o grupo quer determinar com quem você deve conversar ou não, né? Porque isso ficou muito claro logo no começo que via uma pessoa conversando com outra assim, já começava a ficar olhando, opa, o que que está conversando? Por que que está conversando com aquela pessoa? Então, veja, essa história de formar grupo começou a ficar uma situação realmente os líderes, né, os que estão comandando o grupo, e os que estão obedecendo, baixando a cabeça e fazendo o que o Simon manda, né? Então, Sim. assim, não dá certo isso. A pessoa não foi lá para isso. Ela foi lá para jogar, ela foi lá para se mostrar, ela foi lá para fazer estratégias dela, para fazer no que ela acredita. Não foi para ela ir na cabeça de outra pessoa. Mesmo porque eu acho assim, é um jogo que você precisa é, ou você ter os seus acertos, ou você ter os seus erros, e a hora que você sair, você fala assim, eu fiz tudo o que eu podia, né? Você, Não, quando você sair do reality show, você tem
ter a coragem de falar assim, eu não me arrependo de nada, Isso sabe? Tem mesmo. que ter isso. Aí a primeira pergunta que a pessoa escuta quando sai, o que que você faria de diferente? O É, que que você se arrepende? Quando você escuta essas perguntas, o que você se arrepende, muitas vezes a pessoa, que foi uma planta, ela fala: "Ah, eu teria me posicionado, eu preciso voltar lá, eu preciso não tem um repescagem, não tem isso, não tem aquilo", porque a pessoa quer voltar. Agora voltar para quê? sim, Né, então assim, eu acho que, assim, a gente acha, "Ah, você nunca passou por isso", tá. Não passei, não tenho interesse em passar, e se eu fosse passar, eu sei muito bem quais são as regras do jogo. Todo mundo sim, sabe. Mesmo porque você tem sempre aquela turma que não quer jogar, e a gente não sabe qual foi o motivo que a pessoa entrou, e tem uma turma que quer jogar, né. Então se você pega uma boa parcela dessa turma que quer jogar, aí você começa a ter um reality de respeito, né, que sim, vão acontecer muitas coisas que você não dá nem conta de assistir. E o que acontece quando você tem um reality que é essa história de que uma turma do deixa disso, que está esperando para ver o que vai acontecer e fica assistindo o reality dentro do reality, aí você vê que vai ficando morno. Ah, é treta repetida, é gente que não quer tretar, é gente que tá, sabe, que tá cansou, sim. E, né, gente querendo desistir, e também, o público que também cansa, não quer continuar vendo, sim, sabe? e também outra coisa também, sempre quando tem um paredão, votação de reality show, sempre os participantes dizem a mesma coisa. Se eu voltar, eu vou mudar, sabe? É. Então, tem pessoas que, mesmo falando isso daí, fala algo tão absurdo, tão surreal, que eu fico impressionado. Tipo o Gabriel Santana. Gabriel Santana, ele é um planta. Ele podia falar assim: eu vou tentar me posicionar mais, vou mostrar minhas opiniões, vou mostrar carisma lá dentro, vou mostrar carisma aqui dentro. Sabe o que ele falou? Ele falou: se eu ficar, eu vou raspar a cabeça. Ah, pelo amor de Deus. Não, isso daí é inacreditável, sabe? Porque a pessoa tem mil e uma coisas para defender a permanência dela e ela fala que vai cortar o cabelo. Ninguém liga pro seu cabelo, sabe? Ele podia fazer isso na final, né? É, tipo assim, se eu ganhar, O último paredão, ele se livrou e tá na final, aí ele fala: "Agora eu vou cortar o cabelo, vou raspar o cabelo". sim, Agora, logo assim, você vê, assim, o comprometimento que a pessoa tem com o jogo, né. Eu acho que eh, o Gabriel, eu acho assim, ele poderia fazer muito mais, porque ele também é uma pessoa que ele fica se podando, se questionando, né, a gente já viu. E ali um monte de gente quer se questionar, sabe. E não tem coragem de bater de frente, não tem coragem de tomar decisão. Então veja, eu acho que o caso dele é esse caso. E tem outras pessoas que também você vê que tem um gênio que poderia ser um gênio forte, difícil, por exemplo, a Sara. A Sara é uma sim, pessoa que ela entende do game, ela conversa, ela fala, só que ela é travada, que você não vê você não enxerga as atitudes dela, assim, muito claras, né. Ela é muito do argumento, só que é aquela coisa do debate não é com ela, ela não é de debater. Então, assim, aquela pessoa que tem muito argumento, mas não debate, ela fica meio escondida, esquecida, né. sim. Então assim, um monte de gente gosta dela, quase ninguém vota nela, ela também se dá bem com uma parte de um lado e do outro, não tretou com ninguém. Você viu a Sara tretar com alguém? Não. Então, eh, então assim, eh, acaba que vão saindo pessoas e assim, ela está correta no game? Ela pode falar: "Não, eu estou honesta". Eu tô assim, só que quando ela fez o vídeo dela, ela também falou que ela era treteira, que Sim, ela não, como fala? Ela falou que ela gostava de falar demais e ela era esquentadinha. Não foi ela que falou que era esquentadinha? eu acho que foi. Eu acho que foi ela sim, né. Então porque ela é pipoca, a gente não conhecia, né. Sim, Então assim, pelo que ela prometeu,
ela era para ter outra postura aí no game. Agora, ela acha, por exemplo, que ela deve estar jogando bem, porque ela tem ali um pessoal que gosta, que ela conversa, que ela debate, tem o pessoal do outro grupo que ela também gosta de ficar junto, né? É muito amiga, ela é amiga, por exemplo, da Paula, do Alface, e ela é amiga do Gabriel, amiga da Marvel, amiga de quem mais? Do Christian, ela também se dá bem com ele, né? Quem mais? Tem mais gente, o próprio Cowboy, a Kay, ela se dá bem. Sim. O Nicásio, ela se dá bem com o Nicásio. Eu acho que não tem ninguém na casa que ela não se dê bem. Então, e E, assim, e eu acho que ela tem muito a mostrar ainda, só que tem. tá demorando um pouco, né? Daqui a pouco ela vira alvo, E não é? também como a pessoa se dá bem com todo mundo, então a pessoa já fica assim, ó. Ah, se eu tô bem com todo mundo, né? Vou continuar nessa jogada. Vou continuar assim. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, tivemos a eliminação de Tina, tivemos o jogo da discórdia, vai vir um novo líder, vai vir a festa agora do Gustavo. Agora com a eliminação da Tina, como que você vê o jogo daqui pra frente? Olha, eu acho que, né, o jogo perdeu uma pessoa importante que estava prometendo. Na verdade, acho que a promessa da Tina a gente poderia acreditar, porque ela já estava nessa vibe de fazer o jogo dela. Achavam que ela era grosseira, mas ela falou que também era uma coisa que ela poderia até dar uma melhorada, mas ela ia ser um pouco difícil, ela ia tentar, mas ela estava prometendo voltar desse paredão e chegar chegando. Eu acho que ela ia cumprir. Por quê? Porque ela teve um embate muito pesado agora, né, com o líder. Então ela ia voltar e não ia se esconder, não. Eu acho que ela não ia se esconder. Ela talvez repensasse alguma coisinha ou outra, mas acho que ela não ia. Ela ia dar conteúdo, né? E Sim, ia voltar mais forte, né? Mas infelizmente não aconteceu. E eu acho que agora vamos verificar como para onde vai esse jogo. Com agora o que o Tadeu, né? O discurso do Tadeu, eles vão debater muito ainda também, né? Vão sim, conversar muito sobre isso. Talvez mude algum posicionamento, né? Essa história de grupo, eles já estão conversando também. Se até onde que o grupo vai dominar a pessoa, né? Porque é, isso ficou muito claro no discurso do Tadeu. Você está sendo dominado, e aí, você vai virar alvo? Você é general? Você é soldado? Qual a sua patente? Então, veja, parte do princípio que eles entraram em pé de igualdade. Então, eles podem tudo lá dentro. sim, E quando eles deixam acontecer de aparecer um líder que está dando todas as coordenadas, eles estão obedecendo, eles estão se anulando, né? Porque ali, na verdade, não é uma guerra, é uma briga por 1,5 milhão, sim. né? Então eles não podem esquecer disso. Tanto, E o público está aqui só para fazer o pente fino. Agora, sim, o que acontece? O público também vai pela emoção, pelo ranço? Vai. Então, qual é o lema do game? Não caia no paredão. Faça sim. de tudo para você não cair no paredão. Você virou alvo, faça alguma coisa para você sair do alvo. Do holofote. Sai do holofote, sai do foco, se vira. Então, assim, tem gente que está conseguindo fazer isso. O Black não conseguiu. Então, uma boa parte do discurso foi para ele, né? E para outras pessoas que também estão se escondendo lá dentro. E para Sim, quem tá ditando regras. Então, as pessoas vão repensar. Eu acho que pode ser, eu espero que as pessoas se movimentem ali. Não sim. fiquem nessa mesmice. A gente vai ter uma festa, lógico, que dá uma esfriada, né? A festa vai aflorar outras coisas. Então, vamos escutar muitas conversas pela festa, provavelmente. E, bom, pra mim, pra mim tá sendo um tá sendo algo diferente, tá sendo, né, essa edição tá rendendo diferente da outra. Também o discurso do Tadeu também é importante também a gente falar também do discurso dele, que na hora que ele falou assim, vocês podem até jogar em grupo, mas no paredão é individual. Então muita pessoa deve estar se ligando já ali dentro já,
vendo se vale realmente a pena você colocar sua mão no fogo lá pelo grupo, sabe? Se colocar na linha de frente, né? Sim, tinha muita pessoa que realmente era um soldado lá. Então, a pessoa era um cobaia, na verdade, do grupo. Testa lá pra ver se algum do nosso grupo volta. Testa lá. Tá? Vou colocar tal pessoa lá tal pessoa da nossa equipe lá no paredão pra ver se volta. Sabe? Então, o pessoal tá se ligando mais. É um jogo individual. Só vai ganhar uma pessoa só. E sem a Tina a gente perdeu demais ainda nessa terceira semana de reality ainda. Ela não merecia sair. Eu posso falar, eu acho que até você até pode falar também, que a gente votou demais para tirar para continuar o entretenimento. Sim. Sim. A gente votou e foi crescendo a votação da Tina, né? Ela foi conseguindo ganhar votos, né? No decorrer depois do jogo da Discord, principalmente, né? Sim. Mas não foi suficiente, né? Agora é tocar o barco e ver se as pessoas acordam, porque eu acho que você entrou para jogar, você entrou para tentar ser campeão. Não dá para você jogar a toalha e falar, eu não vou ganhar. Você não sabe se você vai ganhar. Agora, se você não jogar, com certeza ganhar você não vai. Então. E também alguém lá dentro também, se alguém está com a má vontade de jogar, não quer jogar, ou tem na cabeça assim, eu já não vou ganhar, tem um botão bem grande ali na sala ali, que é só apertar e você some do mapa. Chegamos ao final desse episódio, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau!